Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Olá, queridos, com grande alegria, avançamos para a nossa 7ª meditação sobre o doutorado de Santa Teresa. E hoje, de modo especial, vamos falar sobre o dom da profecia, da ciência e da sabedoria em Santa Teresa de Jesus. Estamos falando um pouquinho sobre a doutrina eminente de Santa Teresa, como que aquilo que Santa Teresa ensina é capaz de ensinar, é capaz de comunicar a verdade de Deus, seja para os mais simples, mas seja também para os mais avançados na vida de oração e também nos estudos da teologia, dos mistérios de Deus, do conhecimento da sua palavra. Por isso, quando a Igreja reconhece um santo doutor, a Igreja está justamente mostrando que aquilo que ele ensinou, aquilo que ela ensinou, no caso doutora, é capaz de instruir todos os fiéis no seu interior. É capaz de ajudar a todos os fiéis a buscarem, então, de maneira segura, de maneira autêntica, de maneira frutuosa, a vontade de Deus por meio também daqueles ensinamentos. Mas deixo claro aqui que 3 são as condições para um reconhecimento oficial do doutorado de um santo, dos ensinamentos de um santo. A primeira coisa é a sua eminência. Aquilo que essa pessoa ensina tem uma grande repercussão, traz uma novidade, ilustra diversos aspectos da fé cristã, traz uma profundidade capaz de acrescentar, de somar a tudo aquilo que já é a verdade revelada, já é a verdade da fé, ou seja, uma doutrina eminente. O segundo ponto é justamente que essa pessoa seja santa, canonizada pela Igreja, reconhecida no seu testemunho, nas suas virtudes heróicas e, ao mesmo tempo, também uma pessoa que, através da sua intercessão, uma vez que ela goza dessa presença, dessa adoração da face de Deus nos céus, ela pode também, na comunhão dos santos, interceder, ser esse instrumento de Deus para que outras pessoas sejam beneficiadas pela sua intercessão. É o que a Igreja reconhece quando proclama também uma pessoa doutora da Igreja, mas de modo específico também um cristão, uma cristã, um santo devido à sua intercessão, que produz justamente também sinais evidentes da intervenção de Deus, trazendo curas ou trazendo milagres para a vida de uma outra pessoa. Então, a condição essencial para a santidade, ou através do testemunho do martírio. Então, primeira condição, a iminência da doutrina. Segunda condição, que aquela pessoa seja um santo, uma santa canonizada pela Igreja. E terceira realidade é que seja feita por um pontífice, por um papa ou por um concílio em comunhão com ele. Então, são as 3 condições. E Santa Teresa, então, ela passa por essas 3 condições, se realizam estudos aprofundados da doutrina, do pensamento, da vida de Teresa, e percebem uma eminência na sua doutrina. Aquilo que ela ensina abrasa o coração dos fiéis, aquilo que ela ensina ajuda outros a entrarem pela via da oração. Aquilo que ela ensina impacta de tal maneira que produz em determinados cristãos, em determinadas pessoas que seguem a Jesus, o desejo, a escolha de servi-lo numa vida também sacerdotal, numa vida consagrada, e a melhor servi-lo também através do matrimônio ou através do seu testemunho cristão na Igreja e no mundo. Bom, falando isso, vamos agora então diretamente para o dom da profecia, o dom da ciência e da sabedoria presente na vida de Santa Teresa.
E para entendermos melhor este dom em Santa Teresa de Jesus, vamos pedir um auxílio ao doutor angélico Santo Tomás de Aquino, para entendermos como ele coloca a questão do tema, de modo a entender também um pouco dos desdobramentos da compreensão da dimensão carismática do feminino em uma situação epocal na Igreja. Na questão 177, no artigo 2, Santo Tomás de Aquino faz um questionamento, quando ele está falando ali dos dons do Espírito Santo, das graças que o Espírito concede aos fiéis. Ele faz um questionamento: a graça da palavra de sabedoria e de ciência diz respeito também às mulheres? E ele começa então a desenvolver uma reflexão, como sempre faz. Então coloca, uma afirmação positiva, depois coloca uma objeção, algumas outras objeções e vem concluindo, justamente trazendo solução e trazendo uma clareza dentro daquilo que era a vida da Igreja, o pensamento da Igreja, a maneira como se abordava, se praticava, se entendia as Sagradas Escrituras. É claro que alguns pontos na fé evoluem também, alguns pontos evoluem no sentido vivencial, no sentido de costumes, no sentido de prática, não naquilo que é essencial, não naquilo que é imutável, não naquilo que é inegociável na doutrina, mas naquilo que muitas vezes diz respeito ao seu aspecto prático, como essa questão que é uma resposta que depois vai sendo construída, vai ser refletida até chegar o ponto culminante, que é o doutorado de Santa Teresa. Mas vamos à questão. No que diz respeito ao ensino, citamos de Santo Tomás afirmações dos discursos teológicos sobre o dever de ensinar no que se refere à mulher. As afirmações de Tomás, propriamente dita, que as mulheres podem doutrinar, encontram-se em Provérbios 4, 3 a 4. Eu fui unigênito diante de minha mãe e ela me ensinava. Cita também o livro de Judite. Cita também uma profetisa, mulher de Salom, chamada Olda, segundo Reis 22, 14. Cita também Atos 21, 9, falando das 4 filhas de Filipe, e cita o apóstolo em 1 Coríntios 11, 5, dizendo que toda mulher que faz oração, que profetiza, então comenta a respeito desse dom na mulher. E também cita 1 Pedro 4, 10, cada um segundo a graça que recebeu, comunique-a aos outros como bom dispenseios. Em contrapartida, agora vem a contrapartida, cita 1 Coríntios 14, 34, as mulheres estejam caladas na igreja. 1 Timóteo 2, 12, não permito que a mulher ensine. E traz algumas soluções com relação ao uso da palavra nas assembleias e também de modo particular. Santo Tomás diz que o uso pode ser privado quando falamos familiarmente a um ou a poucos, no caso das mulheres, e então as mulheres podem receber a graça da palavra, outro público, quando a palavra é dirigida a toda a igreja, e isto não é permitido às mulheres. Bom, é claro, é um pouco mais amplo as questões e as maneiras como são abordadas a mesma questão, mas a conclusão praticamente é essa. A mulher pode ensinar de maneira privada, e mesmo que ela venha receber algum dom de Deus, alguma palavra de Deus, alguma profecia de Deus, deve fazê-lo, compartilhando ali com os doutores, compartilhando com os responsáveis da comunidade, mas não diretamente, abertamente à assembleia. Então ela pode ensinar desde que seja particular, com os familiares ou com umas pessoas mais próximas, mas não ensinar outro homem ou ensinar na assembleia.
Bem, no que diz respeito a esta questão, a doutora seráfica Santa Teresa contribui de modo singular quando apresenta estas inquietações ao próprio Cristo, e este a responde em uma das experiências que ela faz com o Senhor em oração. Teresa traz isso dentro dela. Teresa tem a clareza a respeito desse versículo da Bíblia de São Paulo, que as mulheres devem se calar nas assembleias, mas Teresa percebe que o Senhor se comunica às mulheres e que o Senhor se comunica a ela. Quantas revelações, quantas palavras de ciência, quantas interpretações viam à sua mente, ao seu coração, quando ela lia, quando ela escutava a pregação dos sacerdotes na sua época. Então Santa Teresa percebe que alguma coisa aí precisa ser melhor compreendida. E ela leva essa inquietação. Tudo o que muitas vezes tocava a consciência de Teresa, ela levava à oração, ela apresentava a Deus, ela pedia ao Senhor que lhe desse um esclarecimento. E um dia, ela relata no livro Relações 19, que é um pequeno livro sobre as revelações que ela recebia, e ela sempre escrevia, registrava, e ela registra nesse número 19 do livro Relações essa experiência quando ela leva essa questão ao Senhor na oração. Estando eu, diz a santa, poucos dias depois disto que digo, pensando se teriam razão aqueles que julgavam ruim que eu saísse a fundar e que achavam que eu estaria melhor se me dedicasse sempre à oração, eis que eu vi, enquanto se vive, o benefício não está em procurar gozar mais de mim, mas em fazer a minha vontade. Então, a primeira parte da revelação, o Senhor deixa claro a ela que o mais importante não é ela ficar gozando da presença dele, das experiências com ele na oração somente, mas que as experiências que ela faz com o Senhor na oração são impulsos. É como que um encorajamento do Espírito para que ela comunique aquela obra, para que ela expanda aquele carisma, para que ela faça brilhar a missão da igreja no mundo, no seu contexto, no momento em que ela mesmo vive. Então, o benefício maior não está em procurar gozar mais de mim, mas em fazer a minha vontade. E Teresa percebe que as suas fundações, que o ato dela compartilhar as experiências que ela vive com o Senhor é um modo dela fazer a sua vontade. É um modo dela cumprir a vontade do Senhor através também desse ministério da escrita e do ensino. Essa sabedoria que Deus está colocando no seu interior. Porém, alguns a criticam. Temos até famosas frases de críticas a Santa Teresa, quando a chamavam de vagabunda, quando a chamavam de andarilha, quando a chamavam de mulher inquieta, mulher que vivia espalhando doutrinas, melhor seria se ficasse dentro do seu próprio convento, né? Assim se expressavam a respeito de Santa Teresa, né? Mulher inquieta e andarilha, né? Contumaz, que vive espalhando doutrinas, melhor seria que ficasse dentro do seu convento. Só que Santa Teresa, ela é impulsionada pelo Espírito, ela é interpelada pelo Espírito a não apenas ficar gozando de experiências pessoais com o Senhor, mas as experiências que ela vive têm um sentido eclesiológico. Teresa percebe isso e deixa claro isso em alguns livros, que as experiências que ela faz com o Senhor geram nela um zelo maior pela obra do Senhor, um zelo maior pela própria esposa do Senhor, que é a igreja, um zelo grandiosíssimo pelas almas que pertencem a Ele, pelas vidas que pertencem a Ele. Então ela se sente impulsionada nessas experiências a fazer a vontade dEle, a realizar a vontade dEle, mesmo que essa vontade muitas vezes vá de encontro e afronte outras vontades. A segunda parte da revelação. Parecia-me que já que São Paulo fala do encerramento das mulheres, como me tinham dito
há pouco tempo e como eu ouvira, essa seria a vontade de Deus. Disse-me ele: dize-lhes que não se conduzam somente por uma mensagem da Escritura, mas que olhem outras e vejam se porventura poderão atar-me as mãos. Olha só a visão sincrônica que Teresa tem das Escrituras, guiada pelo próprio Cristo. Diz-lhes que não se conduzam somente por uma mensagem da Escritura. Não é apenas recortar um texto da Escritura e dizer, olha, a Escritura diz isso, mas que olhem outras e vejam se porventura podem atar-me as mãos. Quantas vezes Deus quis conduzir o seu povo utilizando também da sagacidade feminina, potencializando essa sagacidade numa sagacidade espiritual, capaz de influenciar líderes, capaz de abrir espaço para que o povo de Deus pudesse continuar andando, promovendo, vivendo a própria lei que o Senhor tinha entregue a eles. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós vemos trechos maravilhosos onde as mulheres colaboram com o ministério de Jesus. Temos recentemente também Santa Maria Madalena, reconhecida como apóstola de apóstolos, ou seja, uma mulher que viveu a experiência de Deus e que depois comunicou a graça dessa experiência do Senhor ressuscitado. Temos a alegria de ver a samaritana que, após o encontro com o Senhor no poço de Jacó, ela vai e comunica a toda a cidade que encontrou o Senhor e traz toda a cidade ao encontro do Senhor. Ou seja, como Deus muitas vezes quis utilizar-se das mulheres para fazer com que a sua obra pudesse também acontecer no mundo. E Teresa percebe isso. Percebe que não tem como atar as mãos do Senhor atando as mãos das mulheres. E Teresa percebe então que deve continuar fazendo o que ela faz, ensinando, compartilhando os ensinamentos que o Senhor lhe inspira, compartilhando a sabedoria que o Senhor coloca no seu coração e fundando, ou seja, iniciando novas comunidades que são como que pequenos cenáculos dentro da vida urbana das cidades que estavam crescendo naquela época na Espanha. Bem, continuemos. A Faculdade Teresiana em Roma, uma faculdade fundada pelos carmelitas descalços para estudar a mística, a espiritualidade, a antropologia teológica e desenvolver assim pesquisas valiosas sobre também o espírito teresiano, São Joanista. E diversos teresianistas trabalharam durante muitos anos para poder apresentar como a Santa Madre Teresa de Jesus contribui de modo singularíssimo para uma justa teologia dos carismas. E como testemunho da Santa em plena conformidade com a Sagrada Escritura, magistério da Igreja, com os santos padres, e tudo isso enriquecido por dois elementos que caracterizam a doutrina da Santa, seja a fé viva, enriquecida com os dons do Espírito, e a experiência carismática, que faz perceber vitalmente os mistérios da fé, iluminam seu magistério, constituindo um corpo orgânico de doutrina e de experiência. Assim percebe, então, os teresianistas que Teresa ajuda a trazer realmente esse brilho à doutrina da Igreja, ao mesmo tempo que contribui também pelos seus ensinos a respeito da oração a convidar cada cristão a viver e aprofundar essa experiência de Deus. Destacamos aqui como a graça do Concílio Vaticano II e o frescor da doutrina teresiana propõem e auxiliam, indicando uma maturação e um crescimento da graça batismal, dando um novo brilho à triamúnera dos fiéis na Igreja. Sabemos que cada fiel, pela graça do batismo, participa do munus de ensino, de santificação e de governo na Igreja. Sabemos que a Igreja tem os seus ministros, podemos assim dizer, que participam como
Cristo cabeça, conduzindo a igreja na sua hierarquia através dos dons hierárquicos do Espírito, mas sabemos também que há um ministério comum dos fiéis, aonde cada fiel deve compartilhar a palavra de Deus através do seu testemunho, mas também através das suas palavras. Deve também santificar o mundo, deve santificar também a igreja, unindo seus pequenos sacrifícios, unindo as suas orações, unindo até mesmo os seus sofrimentos ao grande sacrifício redentor de Cristo, e governar também. Todos os fiéis, homens e mulheres, são chamados a servir. Quantas mulheres nós podemos hoje dizer que se encontram em muitos ambientes eclesiais, servindo, seja nas pastorais, seja nos movimentos, e servem também na vida pública, assim como muitos homens leigos, leigas, que testemunham o amor de Deus aonde estão, no mundo da política, no mundo da economia, em ambientes sociais, aonde pelo seu testemunho, pela sua coerência, pela autenticidade da sua vida cristã, ali promovem, fazem crescer o reino de Deus. Então é maravilhoso perceber essa sensibilidade na igreja, de uma maneira mais acentuada ainda, após o Concílio Vaticano II, não que não existisse, mas dar uma atenção, dar um acento maior a esse munus que habita ao coração de cada cristão, de cada homem, de cada mulher, que também for mergulhado nesse mistério da graça batismal, se tornando filho e filha de Deus. Em resumo, é esta mensagem que a Igreja, através do Papa Paulo VI, nos apresenta de Santa Teresa de Jesus, doutora da Igreja. Ouçamo-la e façamo-la nossa. Cito agora, então, um texto a mais da homilia do Papa Paulo VI, no dia justamente da proclamação do doutorado de Santa Teresa, mas de modo bem específico a respeito do ministério das mulheres hoje na igreja. E ele vai dizer: devemos agora acrescentar duas observações que nos parecem importantes. A primeira é a seguinte: Santa Teresa de Jesus é a primeira mulher a quem a igreja confere esse título de doutora. Apesar da severa frase de São Paulo, calem-se as mulheres nas assembleias, pois que não lhes é permitido falar, 1 Coríntios 14:34, o que significa até hoje que a mulher não é destinada a ter na igreja funções hierárquicas de magistério e ministério. Este preceito apostólico foi porventura violado? Podemos responder com clareza negativamente. Na realidade, não se trata de um título que comporte funções hierárquicas de magistério, mas ao mesmo tempo devemos declarar que este fato não significa, de modo algum, uma apreciação menor da sublime missão que a mulher tem no povo de Deus. Pelo contrário, a mulher, ao ser recebida na igreja pelo batismo, participa do sacerdócio comum dos fiéis, que a habilita e obriga a professar diante dos homens a fé recebida de Deus por meio da igreja. Lumen Gentium, número 11. E nesta profissão de fé, muitas mulheres chegaram aos cumes mais elevados até serem, com a sua palavra e os seus escritos, luz e guia para os seus irmãos. Luz alimentada todos os dias no contato íntimo com Deus, também nas formas mais nobres da oração mística, para a qual São Francisco de Sales não hesita em dizer que possuem uma especial capacidade. É luz que se tornou vida, de maneira sublime para o bem e o serviço dos homens. Por isso, o Segundo Concílio do Vaticano quis reconhecer a elevada colaboração com a graça divina
que as mulheres são chamadas a dar para a instauração do reino de Deus na terra e ao exaltar a grandeza da sua missão, não duvida em convidá-las igualmente a cooperarem para que a humanidade não decaia, para reconciliar os homens com a vida, para salvar a paz no mundo. Bom, essa é uma parte então da homilia de São Paulo VI por ocasião do doutorado de Santa Teresa. E termino essa 7ª colocação com justamente um episódio da vida de Santa Teresa que ela narra no livro Fundações, onde ela, fazendo a procissão para a fundação de mais um Carmelo em Sevilha, Carmelo esse que a sua fundação exigiu uma perseverança, uma tenacidade, uma coragem, uma ousadia mesmo de Teresa, e que ela levou esse propósito até o fim, e quando consegue então fazer com que se realize essa fundação através também da bênção do bispo Sandoval na época, e que era arcebispo então ali de Sevilha, da grande cidade de Sevilha, ele que tinha sido já bispo de Badajoz e bispo também de Córdoba, ou seja, um homem com uma grande projeção na igreja da época, na vida da igreja da época. No final daquela procissão, esse mesmo arcebispo se ajoelha no meio da multidão e pede a Santa Teresa a sua bênção, porque ela antes também tinha se ajoelhado e pedido a bênção do arcebispo. E quando ela se levanta, o arcebispo se ajoelha e diz: agora eu quero a tua bênção. Ou seja, a igreja local de Sevilha, a própria Espanha, na igreja local de Sevilha, está pedindo ali também a bênção daquela mulher repleta de Deus, repleta do Espírito. Isso acontece no dia 3 de julho de 1573. E eu ouso dizer que também no ano de 1970, no dia 27 de setembro, a igreja novamente se ajoelha e pede a bênção de Santa Teresa como doutora da igreja, para que através dos seus ensinamentos a igreja continuasse a sua missão de viver a beleza, a grandeza do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo e tudo aquilo que Ele e a Trindade confiaram a essa mesma igreja. Peçamos a bênção de Deus por intercessão de Santa Teresa, e que essas nossas partilhas, esses nossos comentários possam ajudar a cada um dos irmãos e irmãs que os acompanham a terem também no coração esse desejo, serem despertados para essa intimidade, essa proximidade com o mistério de Deus que habita a todos nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a Virgem Maria, nossa divina priora e mestra, vos abençoe com o seu divino Filho e nosso Pai São José, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.